a mais um episódio do Podcast On, Cursos Fevale Responde. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. E hoje nós estamos aqui em uma das cozinhas do curso de gastronomia. E quem vai conversar com a gente é a coordenadora do curso de gastronomia, Alexandra Zotes. Tudo bem, professora? Tudo bem, Júlia? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Então, professora, eu queria que você começasse falando da sua formação e como você chegou até a coordenação do curso de gastronomia. A minha formação ela é mais próxima ao turismo, que é uma das áreas da hospitalidade em que a gastronomia ela é essencial, né? Na verdade, ninguém se desloca sem pensar onde vai comer. E nós vemos a gastronomia, na verdade, como não só como uma coisa muito prazerosa para a gente fazer como cliente, mas como um negócio, como a possibilidade das pessoas atuarem profissionalmente, terem o seu sucesso, realizarem seus sonhos profissionais através da gastronomia. Então, a minha trajetória ela iniciou lá pelo turismo, estou na Fevale desde 2002, eu sou da primeira turma do mestrado em turismo da Universidade de Caxias do Sul, e desde aquela época, desde a época do mestrado, o meu interesse pela gastronomia como uma das áreas de conhecimento da hospitalidade, do que ela poderia fornecer, não só em termos de pesquisa, de estudos, de sala de aula, mas também como oportunidade de mercado, ela já iniciava naquela época. Daí, depois de um determinado momento, eu comecei a dar aula na gastronomia, e depois, enfim, de dar aula na gastronomia e de ter sido coordenadora somente do curso de turismo, eu fiquei ausente durante um período de 3 anos, e surgiu essa oportunidade de coordenar então os dois cursos, o turismo e a gastronomia, mas veio disso, do interesse pessoal, do fato de dar aula na gastronomia e do fato também de serem duas áreas muito próximas, turismo e gastronomia, elas estão alicerçadas, intricadas, diria que é quase que impossível separá-las, e foi quase que uma consequência natural isso. E quando a gente pensa em gastronomia, a gente pensa que os alunos vão passar a maior parte do tempo aprendendo a cozinhar, né? Ou quase 100% do tempo, né? Uma das coisas que quando a gente coloca no Google é o que se aprende, né? No curso de gastronomia. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como é o curso, o que os alunos aprendem aqui. Sim, eles aprendem a cozinhar. Então, isso assim, respondendo aquelas pessoas que têm a dúvida do que eu posso cursar, e se eu for fazer gastronomia, o que eu vou aprender, uma das questões é que você vai aprender, sim, as técnicas necessárias para que você possa executar uma das atividades da gastronomia, entre elas, obviamente, a questão da preparação de alimento. Então, assim, vai aprender cozinha regional, cozinha internacional, mas vai aprender também outras áreas que as pessoas não relacionam tão diretamente. Por exemplo, bebidas. Então, o aluno vai ter aulas práticas e aulas teóricas de disciplinas relacionadas à bebida, harmonização e mixologia, eventos, vai aprender em algumas disciplinas também o aporte teórico necessário, por exemplo, para poder formatar um bom projeto e captar recursos com isso. Então, é uma mescla de como é que tu vai preparar alguém em nível superior, é diferente de um curso livre, de um curso prático que você vai fazer no mercado, onde tu vai realmente pegar só essa parte prática. Na verdade, aqui na gastronomia, você vai estar preparado também para pensar a gastronomia como essa possibilidade profissional, de mercado, de qualificação daquilo ali que para ti, muitas vezes, inicia lá em casa como um hobby, e tu pensa, olha, eu gosto tanto de fazer isso, gosto tanto de cozinhar, que você vai transformar isso numa profissão. Então, isso é uma possibilidade. Mas o que é importante também é que as pessoas tenham a noção, a clareza, de que não é só na cozinha que está um profissional de gastronomia. Ele pode estar no salão, comandando uma atividade de salão, ele pode ser um consultor dentro dessa área, ele pode trabalhar com eventos gastronômicos, ele pode ter uma produção lá na casa dele, por exemplo, de alimentos congelados. Enfim, são infinitas as possibilidades para quem se forma em gastronomia de ter uma atuação. Mas sim, né, o comer ele é o que a gente mais de imediato lembra quando fala de gastronomia, e tem toda a lógica, né? E tu comentou das horas práticas e teóricas, né? Como é feita essa divisão no curso? São mais horas práticas do que teóricas? Ou uma complementa a outra? Como que funciona? Sim, a carga horária
prática, especialmente nas disciplinas, aquelas diretamente ligadas à gastronomia, ela é bem maior do que a parte teórica. Né? É importante dizer assim que não é só chegar aqui e executar, é o pensar o que leva àquela execução. Então, por exemplo, aqui nós temos uma cozinha que tem aulas de confeitaria, de panificação. Então, não é simplesmente aprender a fazer pão, né? Raciocinar também como está esse mercado, as questões das discussões mais atuais, por exemplo, na panificação, a questão das fermentações, dos pães diferenciados que possibilitaram até o surgimento daquelas pequenas padarias mais boutique. Então, o aluno ele vai pensar sobre isso e ele também vai executar. Então, ele realmente vai pôr a mão na massa, literalmente, falando de panificação, né, a mão na massa, bem literal. Mas, sim, a parte prática ela vai se sobrepor à teórica nessas disciplinas como panificação, confeitaria, cozinha regional, cozinha internacional, bebidas, harmonização e mixologia. E como são as práticas aqui, além do curso? Tem a opção de alunos estagiarem ou, de repente, alguma bolsa para terem mais horas práticas aqui, ou até voluntariado, né? Sim, surge muito, né? Surge muito, isso tem uma demanda bem constante no curso. Então, dando um exemplo, nessa semana aqui em que a gente está conversando, as aulas, elas são todas elas deslocadas para a FENAC, onde acontece a Sulserv. Então, aquela aula que o aluno teria aqui nesse espaço, ele vai ter lá na Sulserv, todos os insumos, os equipamentos foram levados para lá e o aluno está tendo essa atividade lá. Daí, muitas vezes, é necessário, num evento como esse, um suporte, além daqueles alunos que têm aula na disciplina, mais pessoas para ajudar, para serem facilitadores, para auxiliar o professor. Então, é um aluno que já fez a disciplina ou que já atua nessa área, também tem oportunidade disso. Os alunos são constantemente demandados para auxiliar em eventos, então, e com isso, o que eles ganham, além da experiência, que é sempre bárbara, eles recebem declarações para atividades complementares. São 100 horas de atividade complementar, então o aluno ele tem que realmente se mexer. Os alunos também têm as atividades práticas voltadas aos projetos de extensão, os projetos sociais. Então, a gastronomia ela tem 3 projetos em que a gente tem atuação de alunos da gastronomia. Um é o Aruanda, liderado pelo professor Edmilson, e que tem uma aluna da gastronomia agora, já teve mais, mas agora no momento acho que é a Thaís, não sei se é só a Thaís, bom, mas enfim, a Thaís com certeza, uma aluna muito envolvida com essa parte prática, animada, bem positiva. Um outro projeto liderado pela professora Simone, que é a panificação e confeitaria, que oportuniza o mercado de trabalho para um público vulnerável, e que o aluno, através da orientação dos professores de gastronomia, ele é preparado para ser ele um facilitador. Então, é ele que vai ter um contato direto com a comunidade. Então, isso gera também uma inserção prática bem interessante. E a professora Simone também lidera um projeto voltado à questão do empreendedorismo e que tem um foco grande nessa parte de alimentos. Então, mais oportunidade para o aluno atuar. E, em seguida, a gente convoca lá, muitas vezes até de última hora, a gente precisa de gente para ajudar em tal evento, quem é que pode participar? Então, já venha, né, venha com uniforme, é frequente essa pergunta do aluno, né? Uma parte mais assim de receber teórico, uniforme, não, tu vai para a cozinha, né, filho? Vai cozinhar, vai ajudar. Então, o professor vai estar orientando nesse sentido. Então, esse movimento da prática, sim, ele é frequente e na verdade, ele atrai o aluno que pensa em fazer gastronomia, ele pensa muito nesse movimento da prática, né? Então, ele tem, sim, essa oportunidade. Tem épocas que essas oportunidades são maiores, são mais frequentes, e outras épocas em que a gente tem, assim, eu diria quase que não é uma baixa, né? Mas, assim, elas se acomodam de uma outra maneira. Mas ele tem, sim, bastante oportunidade prática. Então, aproveitando que a gente está falando, então, da prática e de oportunidades, né? Como está o mercado atualmente, né, de gastronomia na região ou também no Brasil? E tu falou um pouquinho sobre as possibilidades de atuação. Se puder te falar mais algumas opções para os alunos, né? Assim, estou me formando em gastronomia, eu vou trabalhar só na cozinha? Ou posso trabalhar em outra área? Como funciona? Olha, realmente ele é bem amplo, e eu posso dizer assim que a gente acaba recebendo, em função da coordenação, as demandas de pessoas que precisam de gente, precisam de mão de obra. Eu vou dar
uma bem assim diferente, né, que a gente não conseguiu indicar, enfim, não tinha alunos com egressos, na verdade, com essa possibilidade de se deslocar, que é lá para o município de Vila Flores. Vila Flores é um município pequenininho, do lado de Veranópolis, então naquela região Uvevinho, ali ele é mais considerado como uma rota, em termos de turismo, Termas da Longevidade, e era para assumir a cozinha da pousada dos Capuchinhos. Então, os Fés Capuchinhos converteram o antigo seminário que eles tinham lá em Vila Flores numa pousada, que é uma pousada que é de sucesso. Eles têm a produção também de vinhos lá na pousada, especialmente o vinho canônico, que é o vinho para missa, né, que é servido nas missas, que é a autorização do Vaticano para ser servido. A pousada explora também a questão das águas termais, que foi um outro empreendimento que eles acrescentaram nos últimos anos. É um local maravilhoso, já tive a oportunidade de estar lá antes das águas termais e depois, enfim, de voltar. E a gente simplesmente não conseguiu, porque os que têm esse perfil que eles queriam, que era uma pessoa dinâmica, que conhecesse bem os processos de cozinha, que pudesse assumir uma chefia de cozinha, ser literalmente um chefe de cozinha, já estão empregados. Então, isso a gente notou de uma forma bem constante também lá no turismo, mas assim de uma demanda por profissionais. E eu até questionando um professor, pedindo ajuda para eles, assim, o professor Daniel disse, Daniel, o que a gente faz? A gente não está conseguindo indicar nem aqui para a região, imagina para fora, vamos tentar. Então, a gente tentou, enviou para os egressos, que significava que a pessoa tinha que se mudar, né? Ela teria que se mudar e morar em Vila Flores. E não conseguiu. Então, acho que isso dá uma ideia de como é que está o mercado. Tem oportunidades, as pessoas estão pedindo, nós postamos nas redes, nos grupos, e nem sempre acabamos conseguindo atender essa demanda. Então, ela existe. E também de pessoas que estão inovando, que estão fazendo negócios que começaram muito pequenos, né, e que hoje eles já têm outro tipo de suporte. Por exemplo, produção de alimentos voltados a pessoas que não podem ou não querem consumir glúten. Então, tem alunos, ex-alunos, egressos, desenvolvendo trabalhos nesse sentido. Alunos que estão trabalhando já na docência, egressos que são hoje professores no Nordeste, estou me lembrando de um aluno, Paulo Casadeval, que largou uma carreira pública, ele era policial militar, para que as pessoas possam ter ideia, né, de que a gente sempre há tempo para mudar, já com seus bons anos, né, de funcionário público, com um salário não milionário, mas razoável, com a estabilidade de tudo, e largou, porque gastronomia era o que ele queria trabalhar também com a docência, e se formou, foi morar no Nordeste, conseguiu emprego na hora, e lá ele fez mestrado, já está fazendo doutorado, e lidera cozinhas de uma rede de hotéis, para ser bem sincero, agora não me lembro qual a rede que ele estava, porque ele andou trocando, mas que ele construiu essa trajetória diferente. Ele cozinha, sim, ele está na cozinha, sim, mas ele está na docência também. Então, existe muitas possibilidades nesse sentido, e a pessoa tem que, muitas vezes, qual é o primeiro passo? É experimentar, né? Nós temos um outro aluno que está se formando, que trabalha com produtos orgânicos, então, ele, possivelmente, eu acredito, né, que no primeiro momento ele vai ser o fornecedor para a gastronomia de produtos orgânicos que valem ouro para muitas propostas. Qual é o teu discurso na gastronomia? É a questão orgânica, a alimentação saudável. E pode ser que, num outro momento, quando ele se sentir mais seguro, tiver uma trajetória maior, quem sabe, de experiência de cozinha, ele vai cozinhar também. Mas, por enquanto, ele é fornecedor, e isso é muito importante, né? Estabelecer uma rede de fornecedores é muito importante. Então, ser fornecedor também é uma possibilidade de atuar na gastronomia. Então, a gente vê que tem bastante vaga, né? Quem está pensando em estudar gastronomia vem porque vaga tem. Professora, já se encaminhando mais para o encerramento, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância do diploma no mercado gastronômico. Olha, o diploma vai ser sempre um diferencial. A gente sabe que muitas profissões não têm a obrigatoriedade, assim, a gente não tem um conselho que rege, para cozinhar, precisa ter um diploma superior e tudo. Mas ele é aquele momento de tu encarar a gastronomia além, né, da atividade, a única atividade prática de ir lá, de executar um prato. Tu pensar do teu papel naquela profissão que você escolheu. Eu diria que o curso superior ele te possibilita isso, né? Pensar qual é o teu papel. Um outro diferencial, principalmente para esse pessoal jovem,
é a oportunidade de dar continuidade aos seus estudos no exterior, né? Então, fazer, enquanto está na graduação, um intercâmbio internacional. Nós já tivemos alunos, Portugal, onde a gente tem bastante contato com o Instituto Politécnico de Leiria. Aliás, temos 2 alunos que estão lá em Portugal. Não me recordo se é a Leiria, mas, enfim, estão em Portugal. 2 alunos, o Eduardo e o Vinícius, no momento lá. Outros alunos já foram e já voltaram, México. Então, isso é o curso superior que vai dar essa oportunidade de intercâmbio. Outra forma, né, assim, eu nem recomendaria tentar uma outra forma que não fosse através do intercâmbio. E depois de formado também, as oportunidades que se tem de uma bolsa, de mestrado, de doutorado, e que o curso superior vai te possibilitar isso, né? E se estabelecer com redes de pesquisa. A gastronomia, enquanto área de pesquisa, ela é muito potencial, né? Não são muitos os grupos de pesquisa dedicados à gastronomia que têm no seu corpo de pesquisadores graduados em gastronomia. Então, isso também é um outro momento, porque não é comum a gente pensar a gastronomia como um curso superior, né? Então, assim, não é frequente. A gente é capaz de se botar no lado do público em geral e dizer assim, mas por que eu preciso de um diploma superior? Mas a verdadeira revolução que a gastronomia pode proporcionar, ela depende também dessa inserção, desse momento da academia, de pensar, e não é só de pensar, é de pesquisar, é de discutir e de refletir qual é o papel da gastronomia na sociedade. Então, é isso que um curso superior vai te permitir, ser um participante desse processo que pode ser revolucionário, como ele foi em alguns países, como é o caso do Peru, né, que pegou o mercado, que pegou o agricultor muitas vezes analfabeto, mas que tem o seu papel extremamente importante, que chamou a academia para isso, que chamou os grandes chefes e que fez com que as pessoas tenham, cada peruano tenha orgulho da gastronomia peruana. E isso teve a participação da academia nesse processo, de revolucionar a gastronomia com a participação de todos, de toda a sociedade. Então, assim, com esse incentivo, né, essa reflexão, gostaria de agradecer a participação da coordenadora do curso de gastronomia daqui da Fevale, Alexandra Zotes. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Venham conhecer os nossos espaços, só agendar com a gente, podem participar de uma aula prática, conhecer os laboratórios, conversar com os professores, estamos à disposição. Tem algum e-mail onde os alunos podem entrar em contato? gastronomia@fevale.br. Podem mandar e-mail por ali, eu respondo, entro nos e-mails todos os dias e com certeza vai ter a minha atenção e o meu carinho. Muito obrigada, professora. De nada. E essa foi a primeira parte do podcast On Cursos Fevale Responde, falando sobre o curso de gastronomia. A gente conversou com a coordenadora do curso de gastronomia, Alexandra Zotes, e agora o meu colega Jackson Batista vai conversar com um ex-aluno aqui da Fevale. Tudo bem, Jackson? Tudo certo, Júlia. E estamos de volta aqui com a segunda parte do Revista Fevale Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Hoje estamos aqui na gastronomia, como minha colega já falou, e vamos conversar com o acadêmico Raulinson Rodrigues dos Santos. Seja muito bem-vindo, Raul. Obrigado. E, Raul, o que te incentivou a começar o curso de gastronomia? Eu não tive bem um incentivo assim familiar nem nada, foi mais gosto pela profissão mesmo. Então, muita gente fala que teve às vezes uma presença de alguém, alguma coisa assim, mas para mim foi simplesmente por gostar da profissão, gostar da química. Acredito que seja isso. E qual foi a tua maior dificuldade dentro do curso? A minha maior dificuldade, eu acredito que foi começar as disciplinas práticas, porque quando eu iniciei o curso, eu fiquei 1 ano fazendo só disciplinas teóricas, com um pouco de receio de ter um certo preconceito dos meus colegas que já trabalhavam na área, que já tinha colegas que já trabalhavam em restaurante, bares, etc. Então, eu tinha só um pouco de receio a ter um certo preconceito deles. Porém, quando eu iniciei a prática no curso, fui muito bem acolhido pelos professores, pela instituição, e isso me motivou a continuar querendo fazer só disciplinas práticas mesmo. E tu já trabalha aqui, né? Já faz um ano e meio já.
Como é que é essa rotina de trabalho aqui dentro da cozinha aqui da Fevale? Então, a rotina de trabalho aqui ela é bem diversificada, porque nunca se repete a mesma coisa, sempre tem alunos novos, a dinâmica é sempre nova, então não se torna uma coisa monótona, sempre repetitiva, e que faz com que a gente acabe gostando aqui do curso, porque a gente não trabalha só criando a cozinha, a gente faz eventos da Fevale, a gente faz algumas atividades fora, então o aluno ele não se sente preso só ao laboratório de gastronomia do curso, né? E como é que foi as tuas aulas práticas aqui dentro aqui? Qual foi a parte que tu mais gostou de fazer? Para mim, que veio sem ter bagagem nenhuma de gastronomia, apenas com gosto mesmo da química que envolvia tudo, foi maravilhoso, porque cada aula era um aprendizado diferente, uma técnica diferente, e a área que eu acabei mais gostando e que é a que eu quero me aprofundar a longo prazo é a área de panificação, justamente pela química, por ser onde eu sinto mais tato ali na hora de estar preparando, foi onde eu acabei me encontrando dentro do curso. E como que é essa área para ti ali? Tem algum prato, alguma comida assim que tu mais gostou de fazer? Na parte assim de cozinha prática, prefiro comer a parte de doces, essas áreas mais assim, mas o que eu gosto mesmo de preparar é mais a parte dos salgados, principalmente a questão de pães, porque, como eu comentei, é uma química que me prendeu. Então, se eu tivesse que dividir o curso em 3 partes, panificação, confeitaria e as partes práticas que envolvem todas as outras receitas, eu ficaria mais na panificação mesmo. E o curso, ele respondeu com as tuas expectativas aqui dentro? Com certeza, com certeza. Quando eu comecei, eu não tinha muita ideia do que o mercado ia nos pedir, o que o mercado ia querer que a gente levasse como um estudante já formado do curso, levasse para fora. Mas toda a bagagem que eu adquiri dentro do curso eu consegui utilizar em outros empregos fora, em alguns estágios. Então, não tenho o que reclamar do ensino em si. Raul, muito obrigado por ter participado com a gente. E tu teria alguma última dica para o acadêmico que está ingressando ou alguém que está pensando em começar o curso? A pessoa ela tem que ser bem persistente, porque assim como a gente ouve elogios, a gente também pode ouvir algumas críticas que ela tem que saber lidar como sendo uma crítica construtiva, porque ninguém está ali para te desmotivar, apenas para te incentivar cada vez mais longe. Então, eu diria que o aluno ele tem que ser bem persistente no que ele tem em mente a longo prazo. Se ele quer isso para a vida dele, corre atrás, batalha, que vai dar tudo certo. Muito obrigado. E conversamos hoje com a coordenadora da gastronomia da Universidade Fevale, Alexandra Zotz, e com o acadêmico da Universidade Fevale de Gastronomia, Raulinson Rodrigues dos Santos. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Na técnica, Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. Na produção, as minhas colegas Júlia Klein, Lana Maldaner, meu colega Rodrigo Freitas e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale, para saber quando tem episódio novo e a nossa rotina de redação. Muito obrigado. Até a próxima.